Boa noite a todas e todos. Eu sou Roberto, presidente do Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região. Agradeço a presença de todos aqui nesse auditório para este evento que a gente está fazendo em comemoração ao Mês da Mulher. Não consideramos somente o dia 8 de agosto como um dia máximo da mulher, mas sim a gente entende como movimento sindical que a mulher, a importância da mulher na construção de uma sociedade com direitos e com justiça, ela tem que estar presente aonde ela quiser, todos os dias, sendo uma mulher. Convidamos hoje para fazer um bate-papo com todos aqui presentes, tá? A doutora Lígia e a doutora Estefânia, que são do Crivelli Advogados, que é um dos nossos parceiros na assessoria jurídica do sindicato, que vão discorrer um pouquinho sobre os direitos das mulheres no que tange a direito trabalhista, direito previdenciário e principalmente a um projeto que o sindicato encampou junto com a nossa federação, a Contraf, que se chama Projeto Basta, Não Irão Nos Calar, que é um projeto voltado à proteção da mulher contra a violência doméstica que possa ocorrer. Graças a Deus, até o momento, em mais de um ano de estarmos com esse projeto, não houve nenhum registro. Então, a gente reconhece, talvez, que esteja realmente sendo respeitadas em todos os seus ambientes. E também conosco também a doutora Maria Caroline de Luiz, biomédica, que vai falar um pouquinho sobre a autoestima dentro da área da saúde e estética. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a todos e a todas que aceitaram o nosso convite para poder passar esse conhecimento para nós. E eu passo também, então, o microfone para poder dar certo aí de as doutoras falarem. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu agradeço ao sindicato, em nome do Roberto, né, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre um tema tão importante, que é o direito da mulher. A gente preparou aqui alguns slides, mas eu vou pontuar o que eu acho mais importante e depois eu posso disponibilizar os slides para vocês, até porque está um pouquinho ruim de ver, mas eu vou pontuar tudo que é mais importante e depois, em caso de dúvidas, um bate-papo, a gente faz no final, tá bom? Vamos lá. Meu nome é Lígia, então, eu sou advogada no Crivelli Advogados, eu atuo na área trabalhista, e eu vou falar um pouquinho sobre o direito trabalhista relacionado à mulher, algumas previsões da convenção coletiva e também um pouco sobre o programa Basta e a violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá, pode passar o primeiro, por favor. Então, primeiro eu queria trazer algumas leis, né, de proteção às mulheres. A mais conhecida de todas e uma das mais importantes é a Lei Maria da Penha, que criou alguns mecanismos, né, para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabeleceu principalmente medidas de assistência e proteção a essas mulheres. A Maria da Penha, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não trouxe crimes, ela tem apenas um crime previsto. Ela vem prevendo, na verdade, medidas protetivas. Na sequência, de 2012, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, que criou o crime de invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares, que visam proteger fotos sensíveis, enfim, qualquer coisa do tipo relacionada à mulher, também pode ser aplicado a outras pessoas também. Na sequência, em 2015, a gente tem a Lei Joana Maranhão, que alterou os prazos de prescrição nos crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes. Então, a prescrição ela passou a valer somente depois que a vítima completa 18 anos de idade e o prazo para denúncia aumentou para 20 anos. Porque muitas vezes a gente tinha dificuldade de que a pessoa só toma consciência do abuso que sofreu após os 18 anos de idade. Na sequência, em 2013, a gente tem a Lei do Minuto Seguinte, que ofereceu garantias para as vítimas de violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico, exames preventivos e informações sobre os seus direitos. Em 2015, somente em 2015, então é muito recente, gente. A gente está, né, essa lei tem basicamente 10 anos, é muito recente, pensando em tempo de história, que passou a prever o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio, que é
justamente aquele assassinato que acontece em razão de ser mulher, por condição de ser mulher. Em 2019, a gente tem a Lei 13.931, que impôs serviços de saúde aos serviços públicos e privados a obrigação de notificar as autoridades policiais em até 24 horas quando atenderem qualquer caso de violência doméstica. Pode passar, por favor. A lei do sinal vermelho em 2021, então, para dar para entender, ficou um lapso temporal muito grande sem legislação nova, sem legislações novas, e aí a partir de 2021 a gente vê que isso começou a movimentar. Por coincidência ou não, no momento pós-pandemia, onde estourou todos os casos de violência doméstica, né? Então, em 2021, a gente tem a Lei do Sinal Vermelho, que ganhou uma campanha extremamente importante, inclusive em vários bancos que aderiram a isso, né? Essa lei, ela tanto criou esse programa de cooperação do Sinal Vermelho contra a violência, então quando vocês virem alguma mulher com essa imagem na mão, isso significa que ela está sendo vítima, né, de violência doméstica. Mas essa lei também criminalizou a violência psicológica contra a mulher e aumentou a pena de lesão corporal simples. Na sequência, ainda em 2021, a gente tem uma lei que criminalizou o fake news e estabeleceu normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Na sequência, 2022, a gente tem uma lei 14.326, que assegurou a gestante encarcerado o direito de assistência integral à sua saúde e à saúde do recém-nascido, que parece óbvio, mas não acontecia. Em 2022, a gente tem essa lei que é muito importante, que introduziu o programa Mais Mulheres, estabelecendo medidas direcionadas à proteção da empregabilidade feminina, dentre elas o combate do assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Pode passar, por favor. Em 2023, a gente teve a criação da lei que prevê que as DDMs, que são as Delegacias de Defesa da Mulher, elas têm que funcionar 24 horas. Entretanto, hoje a gente ainda tem muitas cidades que não respeitam isso, inclusive aqui, né? Então, eu já vou aproveitar para dar uma dica também. Então, se acontecer alguma violência doméstica ou familiar e tiver dentro do horário de funcionamento, dirigir até a DDM. Se caso for um horário que não estiver aberto, que é um absurdo, mas enfim, pode ser feito o atendimento numa delegacia normal, mas muitos delegados acabam não querendo registrar a ocorrência e falar, não, vai na segunda que você registra lá. Não, eles são obrigados a registrar. Embora você possa fazer em casa também um registro do boletim de ocorrência, eles são obrigados a registrar. Bom, ainda em 2023, a gente tem a Lei 14.674, que prevê a concessão de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo no rol das medidas protetivas. Então, ela alterou a Maria da Penha para incluir como medida protetiva o auxílio aluguel. E muitas vezes aquela mulher não tem para onde ir e a cidade, como aqui, não tem uma casa que abrigue essas mulheres. Inclusive, teve uma discussão aqui no ano passado, se não me engano, no ano retrasado, acerca disso, e o município acabou não reativando esse local. Então, tem essa previsão. O próprio juiz pode estabelecer como medida protetiva o seu auxílio aluguel para a mulher ter onde ficar em caso de violência doméstica. Em 2023 ainda, a gente tem uma lei interessante que assegurou medidas protetivas a serem adotadas pela administração pública para a prevenção de enfrentamentos aos crimes contra a dignidade sexual. E a gente também tem a proteção imediata para mulheres denunciarem a violência doméstica, que prevê medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas em sede de liminar. Ou seja, basta você ir na delegacia, o seu depoimento. Eu não preciso provar algo robusto, basta eu ir lá, o meu depoimento ele tem uma força, e o delegado ele já pode estabelecer ali as medidas protetivas. E não aguardar que um juiz determine, enfim, que é algo que às vezes demora muito para acontecer e a hora que acontece já não dá mais tempo, tá? Então, não precisa de nenhuma prova, pode ser um indício, então você pode ter uma mensagem, recebendo uma ameaça, por exemplo. Outra novidade é que deverão ser concedidas as medidas protetivas independente de tipificação penal ou do ajuizamento de ação, porque aí tinha uma discussão assim,
Ah, mas você ajuizou a ação? Ah, mas isso aqui não configura crime. Não, independente. Se eu não quiser ajuizar a ação, se eu quiser apenas a medida protetiva, eu tenho o direito de conseguir a medida protetiva. Tá? Em 2023 ainda, a gente tem a Lei 14.786, conhecida como Não é Não, que criou obrigações para as casas noturnas, bares, restaurantes, etc., a fim de prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher. Então, a partir dessa data, acho que vocês já devem ter reparado, às vezes você vai num bar, tem lá um cartaz especificando que não é não, e caso de sofrer alguma importunação, se dirigir ao bar, enfim, né, algumas orientações por causa dessa lei de 2023. A lei 14.737 ainda em 2023, então, reiterando que a gente ficou um lapso temporal bem grande sem lei protetiva para a mulher, e aí depois que a gente começou a entender que esse assunto era importante, algo que é bem recente. Então, essa lei, ela prevê o direito da mulher em ser acompanhada em unidade de saúde e pública, tanto pública quanto privada. Então, a mulher, ela pode ser acompanhada durante consultas, exames, procedimentos, independente de aviso prévio. Então, eu não preciso avisar o médico que eu quero ser acompanhada, porque isso tinha muito problema também. Então, às vezes a mulher ia numa unidade pública e, não, não quero entrar sozinha. E aí, não, você tem que avisar previamente. Essa lei já veio para acabar com essa discussão. E no caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação, caso a paciente não tenha um acompanhante, a unidade ela tem que indicar para essa mulher sem cobrar nada a mais por isso. Pode passar para mim, por favor. Em 2024, a gente tem a Lei 14.857, que determina o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apurem crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. Então, tem muito ofensor que se aproveita disso e fala: o meu nome tem que ser sigiloso. Não, não é o nome do ofensor, é só da ofendida. Na sequência, a gente tem a Lei 14.847, que dispõe sobre o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica em ambiente privativo e individualizado nos serviços de saúde prestado no SUS. Então, a mulher que sofreu essa violência não tem que ter uma sala com mais um monte de pessoas para poder falar sobre o assunto, né? Então, ela tem direito a ter uma sala exclusiva para conversar sobre aquilo, um ambiente reservado, sem outras pessoas. Na sequência, temos a Lei 14.994, que além de aumentar as penas do feminicídio e de lesão corporal contra a mulher, ainda aumentou a pena mínima para 20 anos e ainda previu, ela previu... Ai, gente, eu não lembro o restante. Peraí. Não tá, eu tirei. Eu não lembro dessa parte, mas depois eu conto pra vocês, esqueci. Mas ela majorou as penas do feminicídio e da lesão corporal contra a mulher e aumentou a pena mínima para 20 anos. Então, no mínimo, 20 anos para o feminicídio. É uma das penas mais altas que a gente tem. Tá? Lembrei que quando a pessoa, o ofensor for preso por violência doméstica ou familiar, não pode ser no mesmo local de domicílio da ofendida, tem que ser um local diverso. Tá? Então, como forma de também, né, que ela se sinta segura, tá? Lembrei. Passa para mim, por favor. Em 2024 ainda, a gente tem a Lei 14.925, que as instituições de educação superior deverão assegurar a continuidade no atendimento educacional e efetuar os devidos ajustes nas grades, né, e prazos, para que a mulher, em razão do parto e do nascimento do filho, consiga, né, continuar, ou em razão de adoção, consiga continuar os seus estudos. Na sequência, a gente teve uma lei, 14.887, que estabelece prioridades na assistência da mulher em razão de violência doméstica e familiar, bem como determina que a mulher vítima de violência tem atendimento preferencial para cirurgia plástica reparadora, em casos que ela teve essa lesão por conta de violência doméstica e familiar. Agora eu vou passar um vídeo que explica um pouquinho alguns conceitos, né, de gaslighting, mansplaining e man interrupting. Pode passar. Ixi, acho que tá desligado o som, tá? Não.
É que eu acho que naquela hora que a gente tirou. Então eu sei bem o que elas passam. Volta um pouquinho pra. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Marta, eu vim aqui a Conte Jovem para falar um pouco sobre feminismo para vocês. Gente, chama a Marta aqui, que é especialista nesse tema, né, que vai falar para jovens hoje em dia, e apesar de homem, eu criado com mulheres, então eu sei bem o que elas passam. Bom, Marta vai falar um pouquinho mais para vocês. Então, o machismo ele é algo estrutural, ele está dentro de todos nós. Está prestando atenção aí, doutor? Passo para você, hein? Estou cheio de brindes no meu celular. É todos nós mesmo, todos. Isso é importante para a mulherada, né? A mulherada às vezes acha que está fora da nossa. A mais machista que é ela. Quando eu falo que o machismo é estrutural, você não pode dizer que a mulher é exatamente machista, porque ela é atravessada pelo machismo da sociedade, então não tem como culpá-la. Eles que botam mais groselha, eles pensam diferente. E eu não passo pano para machista, não. Pode ser homem, mulher, gay, que for para machista é popular. Um conceito muito interessante é o mentoring, que é quando um homem interrompe uma mulher. Os estudos indicam que uma mulher é interrompida 130% de vezes mais do que o homem. Está deixando essa telefone? É interrompida Essa questão de vezes ela está falando uma coisa que não sabe. Você dá conta, é 2 vezes mais. 130% era mais interrompido que os homens. mesmo que ela tenha Você tinha que prestar atenção no que ela está falando para você. 150%, não. E às vezes isso não acontece aqui no nosso meio. Outro conceito interessante é o mansplaining. Desculpa, como que é? É o mansplaining, que é quando um homem ele se sente no direito Martinha, deixa eu explicar esse conceito, que eu estou bem familiarizado. Na verdade, eu estou tentando explicar para vocês o seguinte: o homem toma a palavra da mulher para falar algo que ela acabou de dizer. Ou então começa a explicar algo que a mulher estava explicando, interrompendo. Acontece isso próximo, esses conceitos que eles estão tentando explicar para vocês, e a parte eu estou ajudando aqui. Entendeu, Paulo? Entendi. Porra, tu manda pra caralho, hein? Quando tem mãe, tem mãe, Eu nunca espero com isso aí. Tem outro conceito também, que eu vou trazer para vocês, que é o gaslighting, que é quando um homem ele diminui psicologicamente uma mulher, a ponto dela se sentir. Agora eu tô achando aqui no boca que ela não é só se for. lá em casa, minha mulher está sempre correta. Obrigado por ter vindo. Para vocês que acharam que o ministro estava tudo bem, olha só que isso. Obrigado, querido. Agora vai falar para mais. Se puder sair, viu assim. E ele deixou o mente aqui mais bonito, né? Exatamente. Esse texto bom, quem escreveu? Você, né? Quem gostaria de uma prova? Eu posso falar uma mentira? Só vou pegar só na barribada aqui, ó. A minha equipe da nossa terra aqui, ó. Olha só, esse final também. Já vou botar aqui, olha só. Diz você gosta. Aqui, ó, tá bom? Agora sim. É melhor, né? Então, o vídeo explica algum. Pode mudar. Duvido que ninguém aqui nunca passou por isso, né? Por essas situações. Então, são algumas situações que a gente passa, ou quando os homens interrompem constantemente as mulheres, não deixam concluir as frases, ou quando, às vezes, a mulher tem até uma especialização naquilo que está expondo, o homem pega a fala da mulher ou repete igual, né? Ou não deixa concluir. Ou então, quando o homem faz o gaslighting, estava no slide anterior, que você é louca, você não sabe o que você está falando. Então, faz com que a mulher duvide da própria sanidade daquilo que ela está vendo e que são fatos. Tá? Então, agora a gente vai entrar um pouco nos direitos trabalhistas. A gente tem algumas previsões legais para a área de igualdade salarial. Em 2023, a Lei 14.611
passou a dispor que as empresas tenham critérios mais transparentes com relação aos salários. E para isso, ela estabeleceu algumas medidas, né? Mecanismos de transparência salarial. Então, hoje as empresas têm que passar essas informações, né, para o Ministério do Trabalho, para eles avaliarem. O incremento de fiscalização contra a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres, disponibilização de canais específicos para denúncia de desigualdade salarial, entre outros. Caso aconteça uma situação de discriminação, além de multa, né, de 10 vezes até o valor do salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, ainda pode ser passível de indenização por danos morais. Então, a própria lei garante que, ao invés de somente pedir a equiparação salarial, que é o que a gente já fazia há muito tempo, ainda é devido um dano moral para a mulher na razão disso. Passa para mim, por favor. Aqui, a gente traz alguns dados, né, em relação à diferença salarial. A diferença salarial entre homens e mulheres ela é bem discrepante no setor financeiro e principalmente nas cooperativas, mas nos bancos também, né? Hoje, a média salarial, por exemplo, nos bancos, para as cooperativas, não sei se dá para ver muito bem, né? Então, a mulher está em vermelho aqui, a média salarial, se não me engano, aqui para 8.812 nos bancos e 4.134 nas Então, os homens em bancos ganham em média R$11.000 e as mulheres ganham em média R$8.000 e nas cooperativas 6 e 4. Homens 6, mulheres 4. Então, bem discrepante aí. Tá? Né? Isso. Não estou te interrompendo, viu? Vai ficar com medo. Não é o caso. Passa para mim, por favor, Tânia. Agora eu vou passar mais um vídeo com relação a essa questão da desigualdade salarial, que é muito presente no setor financeiro. Então, até as crianças sabem que isso é injusto e a gente continua tendo isso, principalmente no setor financeiro. Outro direito trabalhista que, embora pareça óbvio, a gente tem que deixar bem claro, é um ambiente de trabalho saudável e igualitário, né?
Eu gostaria de ressaltar um protocolo que a gente tem para julgamento com perspectiva de gênero. Esse protocolo ele foi feito pelo CNJ em 2021. Então, o que ele trouxe? Que na atuação jurisdicional, principalmente em casos que envolvam a questão da perspectiva de gênero, então, um caso de assédio sexual, por exemplo, ou um assédio moral com essa perspectiva, a palavra da mulher tem mais importância. A distribuição do ônus probatório pode ser feita de outra maneira. A gente tem que ter um cuidado de como o processo é conduzido para não levar a uma revitimização daquela mulher. Então, esse protocolo a gente já tem usado no escritório em ações para justamente justificar o quê? É difícil a prova em alguns casos, porque muitas vezes estava só o ofensor e a mulher. Então, a gente já tem pedido para os juízes julgarem com esse olhar, muitos já têm aplicado, então o depoimento daquela mulher vai ter mais peso naquele processo do que numa ação de um pedido comum, por exemplo, que não envolva essa perspectiva de gênero. Então, é uma arma muito legal que a gente tem agora e temos tido julgamentos com essa perspectiva. Tá? Então, o assédio sexual moral praticado por superior hierárquico ou pares contra a trabalhadora é ilegal, tá? A gente tem o artigo 6º da Convenção do Belém do Pará, que prevê que o direito de toda mulher a ser livre de violência abrange também de ser livre de toda forma de discriminação. Então, não é só que a mulher seja contratada para aquela empresa, é que ela tenha um ambiente seguro, é que ela consiga ascender, é que ela não esteja sujeita a qualquer tipo de violência. Então, existe um âmbito muito maior para que a gente possa ter igualdade. Tratamento indevido, com conotação sexual, cobrança abusiva, perseguição por parte de superior hierárquico ou pares no trabalho, pode configurar, sim, a violação dos direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos e assegurados, e violação à dignidade da pessoa humana, a imagem, a honra da trabalhadora, tudo isso, para resumir, que é passível de indenização, e a gente pode pedir essa indenização com essa perspectiva de gênero, tá? Além de configurar crime também, que aqui eu estou falando na perspectiva trabalhista, mas também configura crime. Dentre outros direitos trabalhistas, então, redução de jornada, então a gente já tem julgados, inclusive aqui no escritório, para casos de mulheres que têm filhos atípicos, né? Mães atípicas, filhos que são PCDs, que têm alguma neurodivergência. Então, a gente pode pedir uma redução de até 50% da jornada. A gente já tem casos no escritório que isso foi aplicado. Isso é uma lei, em regra, para servidora pública, mas já tem algumas decisões judiciais trazendo isso para âmbitos de entidades privadas, tá? Aí, além disso, licença maternidade, em alguns casos, como é o caso do banco, tem a extensão dessa licença maternidade. Outro caso que a gente também tem direito à extensão, mas no caso de internação, pode prorrogar isso, então, internação da mãe ou do bebê. O intervalo para amamentação, então, se o filho até 6 meses de idade tem um intervalo de 30 minutos para amamentação, 2 descansos de 30 minutos, mas isso pode ser estendido também. Então, às vezes, a bancária, ela volta, geralmente ela volta depois que a criança já tem mais de 6 meses por conta da extensão, mas dependendo do caso, se a criança necessitar daquele aleitamento, dá pra gente tentar pedir, sim, a extensão, tá? Pode passar, por favor. Aqui, eu vou dar uma pincelada, porque senão vou tomar muito tempo, já estou estendendo aqui, mas a categoria bancária, ela tem um avanço muito grande na convenção coletiva, no quesito previsão para a mulher, protetiva para a mulher. Então, além da questão, né, da licença maternidade, da estabilidade, que já está prevista na legislação também, pode passar o próximo, por favor? A gente tem agora novidades no sentido de que a empregada vítima de violência doméstica, ela pode pedir algumas coisas em relação ao banco. Vocês vão ver que a convenção coletiva, muitas vezes, ela não traz uma obrigação, assim, o banco necessariamente precisa cumprir. É sempre assim, prioridade, poderá pedir, mas já é um embasamento muito bom para a gente pedir até judicialmente, caso tenha negado, né? Então,
Aqui fala um pouco que o banco avaliará o pedido de alteração de regime de trabalho apresentado pela empregada que for vítima de violência doméstica. Então, se a mulher sofreu violência doméstica, ela pode tentar um home office, ou, vocês vão ver mais pra frente, também alteração de agência, tá? Aí aqui o repúdio contra qualquer ato. O banco disponibilizará informações para os empregados a respeito dessa temática, disponibilizará canal de denúncias para lidar com assédio moral, sexual e outras formas no ambiente de trabalho. Pode passar para mim, por favor. Canal de apoio, que sempre tem que ser sigiloso, tá? Pode passar para mim, por favor. Deixa eu resumir aqui. Pode passar para o próximo, por favor. Aí, não, é o anterior, perdão. Esse aí. A negociação coletiva. Tá. Que essas cláusulas que eu estou lendo, que são as inovações, da 87 até 94, elas vão estar valendo a partir de 1º de setembro de 2025. Eu dei uma passada bem rápida, porque eu já estou extrapolando o tempo, mas em resumo, a bancária ela pode pedir tanto o home office, em caso de violência doméstica, quanto também ela pode pedir para ser realocada de agência. E não exclui também da gente pedir outra forma de trabalho, redução de jornada, alguma coisa do tipo. Dá uma abertura para a gente fazer isso. Pode passar para mim, por favor. Aí aqui o incentivo das mulheres na tecnologia. Então serão fornecidos alguns cursos para incentivo que essas mulheres entrem nessa área, que hoje em dia é composta majoritariamente por homens. Pode passar para mim, por favor. Pode passar também. Aqui está falando dos cursos que terá direito. Eu acho que está aqui a questão de que eu falei de mudança de agência, né? O banco... CCT, né? Sim. Dá alguma brecha para a gente pedir algumas coisas até judicialmente, né? Prevenção da violência... Não. Pode passar na próxima. Tá. É aqui que eu queria chegar. Aqui na prevenção de violência doméstica familiar contra a mulher e as medidas de apoio, aqui que prevê a realocação para outra dependência, sendo garantido o sigilo das informações da transferência. Então, o banco não pode contar o ofensor para onde que a bancária foi, né? Oferta de linha de crédito e financiamento especial para a empregada vítima de violência doméstica e familiar. Aí, né, o banco decidirá sobre o aceite da solicitação. Mas é claro que isso aqui já é uma oportunidade enorme para a gente, eventualmente, ser colegado e questionar no judiciário. É um caminho, meio caminho andado, né? Ainda na prevenção contra a violência doméstica e familiar, o banco ele vai criar um grupo de apoio e aqui oferecer a possibilidade de alternância de horários de entrada e saída do expediente a fim de que o agressor não tenha conhecimento. Então, além de home office, mudança de agência, ainda pode pedir uma alteração de horário para que o ofensor não saiba da rotina. Pode passar para mim, por favor. Aí aqui tem a seguinte previsão. O banco não poderá ser responsabilizado por qualquer dano decorrente de ato de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Mas eu trago uma observação. Dependendo da situação, ele pode ser responsabilizado sim. Então, se por acaso o banco for negligente na proteção dessa bancária, então ele expor de alguma forma para o ofensor o horário dela, qualquer coisa do tipo, ou não dá a proteção necessária, ele pode ser responsabilizado sim. Essa cláusula não vai isentar ele da responsabilidade. Pode passar para mim, por favor. Aí aqui tem algumas cláusulas sobre a igualdade salarial, que é algo que eu já comentei com vocês. Pode passar. E aqui o programa Basta, né, que a gente tem, que o Roberto até comentou no início. Fico feliz que ninguém tenha precisado ainda, mas fica o convite. Eu tô com uma dúvida se isso é uma violência. Chama a gente, você vai ser atendida por uma advogada, mulher, tem nada para tanto. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 pelo WhatsApp, é sigiloso. Porque às vezes você acha que aquilo não é uma violência, mas a violência ela tem tantos âmbitos. Ela tem um âmbito patrimonial, ela tem um âmbito psicológico. Então, chama, conversa. A gente vai ter um atendimento totalmente sigiloso e a gente deixa um canal aberto
para que você possa conversar também, tá? E aí é claro que esse programa ele foi feito em conjunto com a Contrasto, né? E a mulher, em caso de violência, ela será encaminhada para o serviço público. Então a gente vai direcionar, ó, você vai aqui, você vai ali, mas a gente está aqui para dar um apoio, né? Então é um local seguro para que vocês possam conversar. Pode passar para mim, por favor? Então, para finalizar, nos últimos anos a gente percebeu que a gente teve alguns avanços aí na legislação, mas a gente está longe ainda de estar no ideal, muito longe. Então, quando vocês identificarem, seja dirigente, seja bancário, que ou você ou uma colega está passando por qualquer situação que pareça, pode ter a dúvida, às vezes, né, surge a dúvida, que pareça ou seja violência doméstica, procure ajuda do pessoal, né, da área jurídica. A gente tem o canal Basta, que a consciência ela é uma forma da gente também eliminar preconceito. Eu deixo aqui o canal aberto e eu fico à disposição aqui para ajudar qualquer mulher que tenha dúvida, se precisar de qualquer coisa. E eu agradeço a oportunidade, vou passar a palavra que eu já falei demais, né? Bom, olá, boa noite a todos, a todos. Meu nome é Stefânia, eu sou advogada da área previdenciária do Crivella Advogados. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, ao sindicato, pelo espaço de fala, a gente falar sobre a previdência, né, os direitos aí previstos para as mulheres. Bom, o dia 8 de março, ele é uma data especial de celebração, né, o papel fundamental da mulher na sociedade, mas também é um momento de reflexão sobre como até a doutora ali gestou a desigualdade, a disparidade salarial entre a mulher e o homem. A Previdência Social, ela desempenha um papel essencial nesse contexto, onde ela garante proteção às mulheres, tanto trabalham remunerado, mas também como em casa. E a gente tem uma pergunta bem assim rotineira, e por que as mulheres possuem regras diferentes? Por que as mulheres se aposentam mais cedo, né? Quantas pessoas já não ouviram isso? Por quê, né? Por que a mulher antes da reforma está com 30 anos e o homem com 35 anos, né? A mulher, a expectativa de vida hoje é maior, a mulher vive mais do que o homem. O histórico de menor tempo de contribuição em comparação aos homens. As mulheres, diante, né, do seu papel no trabalho, na família, muitas vezes elas suspendem a carreira, né, por conta da família, da amamentação, ficam um tempo fora e retornam. E sem falar também antigamente, graças, né, assim, vamos dizer assim, hoje mudou muito, mas antigamente o homem que tinha a figura como provedor e as mulheres ficavam em casa, né, cuidando dos filhos, da casa, não foram para o mercado de trabalho tardiamente e não vertiam contribuições para o INSS. Então, a Previdência tem esse olhar que os homens eles possuem mais tempo de contribuição do que as mulheres. Não seria justo equiparar os dois no mesmo tempo ali de contribuição. A necessidade de adequação ao modelo de família, o modelo familiar ali, porque tem tantas mulheres que desempenham o papel, né, como mãe, como pai, então a Previdência volta a olhar essas pessoas. A desigualdade no mercado de trabalho, a disparidade social, hoje, né, os homens ganham 20% a mais do que as mulheres. E a jornada dupla, tripla de trabalho, né? A mulher chega em casa, ela trabalhou o dia todo, ela chega, tem filha, casa. E eu trouxe até um vídeo cômico, mas que representa bem essa questão da mulher, né, da sua jornada, que passa das 24 horas. Por favor. Pode não. Minha primeira turma de exames. Quem diria? Eu já começar a gostar daqui? Hora do exercício. Eu nunca tive tempo de me exercitar. Isso aqui é uma visão conquistada. Eu sinto muita saudade de você. Eu tenho uma vida de você na escola que precisa ser assinada. Eu acho que é para você um pouquinho, mas é mais fácil de pagar assinar. Deixa eu falar com ele. Eu não sou de na escola? Mas eu não sou. Sim, mas então é bom. Sabe como é que ela está fazendo a televisão? Passa a pegar ela. E aí é porque a cadeira elétrica. Doutor, a cadeira sua. Foi pro ar. Não tem que tratar. Não precisa lavar a cadeira de louça. Ou escrever um caralho na cadeira de louça. Então, você tem uma visita. Puxa vida, agora.
fazer, né? Uma hora de ótima notícia. Esse contrato é o único advogado bom da cidade. Ei, cara, gente, só pode me faltar. Que tal isso? Por que não está falando nada? Pode? Está livre. Estou livre. Não, me fala certo. Por 90 dias. Me prometeram 90 dias. Eu não tenho que deixar mais tempo. Mas você feliz porque acabou de ganhar mais 2 meses. Estou me enrolando, faço para isso. É como, né? Mas, infelizmente, Não traz. infelizmente, nós mulheres passamos por isso. Ainda tem homens que acham que é o dever da mulher cuidar da casa. A mulher que tem que cuidar da janta, da roupa, organizar, que tem que fazer a tarefa da criança, acompanhar, levar, buscar, né? Não entende, não divide ali os afazeres domésticos. Acho que é um dever da mulher. E aí, né, vamos falar sobre os benefícios previdenciários para a mulher. Eu vou começar rapidamente com cada um, mas aqui a gente conta com os benefícios por incapacidade, auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição a essas regras de transição após a reforma da Previdência, a aposentadoria da pessoa com deficiência, que muitas pessoas não conhecem e você não precisa ser necessariamente considerado como PCD para ter direito a essa aposentadoria. Salário maternidade, a pensão por morte e o benefício assistencial BPC Loas. Pode passar, por favor, Tânia. Mas antes de a gente começar a falar sobre os benefícios, é importante a gente entender um pouquinho sobre os tipos de contribuintes, que é a forma que você recolhe para o INSS. Então, a gente conta com o contribuinte obrigatório, que é a segurada, né, funcionária de CLT, que já é descontado direto da sua fonte. Então, ela contribui obrigatoriamente para o INSS. O contribuinte individual é a pessoa que exerce uma atividade autônoma, um PJ, uma doméstica, a diarista, se for mais vezes na semana, ela pode contribuir como individual. Já o contribuinte facultativo, né, ele é um pouquinho mais amplo e abrange uma quantidade de pessoas. O contribuinte facultativo é o estudante, o desempregado, a dolar, a diarista. São pessoas que não têm um vínculo ali, né, empregatício, mas ela deseja contribuir para o INSS, manter segurada, né, para essa aposentadoria. Então, ela pode contribuir como facultativo. E aí, o facultativo, ele tem uma diferença de contribuição, de percentual de alíquota. Ela pode contribuir sobre 5%, 11% e 20%. E qual que é a diferença? E é muito comum em atendimento previdenciário, muitas pessoas contribuem sobre 11% do valor do salário mínimo. Mas a alíquota de 5%, ela é indicada para as pessoas baixa renda, que tem um cadastro único, né, lá na assistência social, e a renda per capita da família é inferior a 1/4 por cada pessoa, né, do grupo familiar. Então, ela pode contribuir por a alíquota 5%, porém, ela não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas a aposentadoria por idade. E outros benefícios. Então, se ela se acidentar, quando ficar doente, ela pode socorrer um auxílio-doença, tudo. O valor da contribuição é no salário mínimo, ela contribui sobre 5%. Já a alíquota de 11% são as pessoas que não se incluem na de 5%, né, numa baixa renda, e elas desejam contribuir sobre o salário mínimo. Só que ela também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas a aposentadoria por idade. E a alíquota de 20%, ela abrange, né? Você conta com todos os benefícios do INSS, tanto a aposentadoria por tempo de contribuição, como a aposentadoria por idade. Você pode escolher, né, o valor da sua contribuição, se você deseja contribuir sobre o salário, 2, 3, até o teto do INSS. E a contribuição é sobre 20% do valor que você deseja contribuir, respeitando 20% do mínimo e 20% do teto. E o microempreendedor individual, o MEI. O MEI ele contribui através das MEI. Só que o MEI também, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas por idade. Então, vamos dar um exemplo bem prático aqui, e até eu já atendi
pessoas nessa situação. Uma bancária com 28 anos de tempo de contribuição, ela foi desligada e ela deseja empreender, vai vender roupa, e ela abre uma MEI. E aí ela começa, né, ali, vender, está contribuindo pela MEI. Quando ela completar 33 anos, né, ela falou, opa, acho que já dá para pedir a minha aposentadoria. Vou lá dar entrada na INSS, porque eu acho que eu já cumpri as regras de transição. E a hora que ela for dar entrada, o benefício dela não vai ser concedido. Por quê? Ela contribuiu pela MEI, a alíquota abaixo, que não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é necessário complementar essa contribuição para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quem contribui sobre o MEI e as outras alíquotas de 11% e 5%, é importante pesar essa questão, porque só vai se aposentar por idade. Vai ser um período longo de contribuição que na frente você não vai poder usufruir para sua aposentadoria. Pode passar, por favor. E aí, os benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade, a gente tem uma demanda assim, bem alta de benefícios por incapacidade. E a grande questão é, não basta ter a doença, você tem que estar incapaz para o trabalho. Você não, né? Um exemplo, eu tenho lúpus e eu trabalho sentadinho lá no meu computador. Dependendo do grau do lúpus, você não pode sofrer radiação, né, exposta à luz solar. Estou incapaz do meu trabalho? Não, porque eu trabalho ali constantemente, não tem essa exposição. Diferente de uma pessoa que trabalha na rua, que está todos os dias ali, né, Uber, enfim, que está exposto justamente como fala? Essa questão da doença, ela te causa uma incapacidade para o seu trabalho. A reforma da Previdência, ela mudou a nomenclatura dos benefícios. Então, o auxílio-doença, né, mais conhecido, passou a ser chamado por benefício por incapacidade total e temporária, que é quando a segurada ela está totalmente incapaz, porém ela tem uma estimativa de melhora, né, ela tem um prazo ali, né, para sua recuperação. E o auxílio-doença, ele tem duas modalidades. A comum, que é o B31, que decorrente... só teve um problema de saúde, fez uma cirurgia, precisou se afastar. E o acidentário. O auxílio-doença acidentário, qual é a grande diferença dele? A estabilidade após o retorno, após você retornar para o seu trabalho, você tem a estabilidade de 12 meses, o empregador do banco ele não pode te mandar embora. Se mandar, tem que indenizar esse período dos 12 meses. O recolhimento do FGTS durante o período de afastamento. E, assim, só isso? Não. Te abre portas para um auxílio-acidente, futuramente. Abre portas para uma isenção de imposto de renda lá na frente, quando você se aposentar. O artigo 6º da Constituição, ele garante que as pessoas portadores de moléstia profissional podem pedir a isenção do imposto de renda. E é um indício de prova para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. O judiciário, a gente teve umas decisões importantes. O STF reconheceu o direito ao auxílio-doença à mulher vítima de violência doméstica. Ainda não é um entendimento pacificado, mas a gente tem um julgamento de um tema no STF, está em pauta. Inclusive, essa semana houve uma repercussão que o STF vai julgar, que é o tema 1370, que vai definir se o INSS tem ou não a responsabilidade de conceder auxílio-doença para a mulher vítima de violência doméstica, mas o judiciário já vem adotando. Depois, não pode continuar. A gente tem o auxílio-acidente, que é um benefício indenizatório concedido àquelas pessoas que têm lesões, sequelas, e aí a incapacidade dela é parcial e permanente. Ela tem condições de voltar, retornar ao trabalho, tudo, porém, aquele quadro não vai ter melhora, ela nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes. E o auxílio-acidente, ele também tem na questão comum como acidentário. Tem um benefício de auxílio-acidente de qualquer natureza, por exemplo. A gente nunca sabe, atravessando a rua, vem um louco e atropela a gente ali, né? E aí acaba ficando com uma sequela. Tem direito de auxílio-acidente de qualquer natureza. Já um auxílio-acidente no percurso de trabalho, você acabou se acidentando, é um auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho, que é o B94, e você pode estar solicitando. O pagamento é o mesmo, é 50% do valor do salário, benefício, não do salário que você recebe no banco.
E o valor do auxílio-acidente, ele complementa a sua contribuição ao INSS. Se você recebe 4.000 de salário e 2.000 de auxílio-acidente, o valor da sua contribuição para o INSS vai ser de 6.000, que vai aumentar o valor da sua aposentadoria. E você recebe até a sua aposentadoria. O INSS não chama para pente fino, para verificar se melhorou ou não o quadro. Tem discussões de possíveis pente finos, mas até hoje o auxílio-acidente ainda não passou no pente fino do INSS, não está no olhar deles. E depois, a gente tem o benefício por incapacidade total e permanente, conhecido como aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria, né? Muita gente fala, quero me aposentar por invalidez. Não, não é uma aposentadoria por invalidez. Ele é um benefício por incapacidade diante de uma condição médica que te incapacitou totalmente. Você não tem condições de ser reabilitado, retornar ao mercado de trabalho. E aí é indicado a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez também tem a modalidade acidentária. E qual que é a diferença ali de uma para outra? A aposentadoria por invalidez comum, a reforma da Previdência, ela mudou a regra de cálculo para as aposentadorias. Então, quem se aposenta hoje para aposentadoria por invalidez, ela recebe 60% do seu salário-benefício, mais 2% a cada ano que passou de 15 anos de contribuição. E quem se aposenta pela aposentadoria por invalidez acidentária, ela recebe 100% da sua contribuição. Ela não tem esse desconto aí na base de cálculo. E aquelas, as pessoas que necessitam de cuidados de terceiros, né, atividades básicas, pode contar com um adicional de 25%. Para ter direito a esses benefícios, exceto auxílio-acidente, precisa estar contribuindo, ter no mínimo 12 meses de contribuição, que é a famosa carência, e estar na qualidade de segurado. A qualidade de segurado não se confunde com carência, mas assim, é um assunto bem amplo para a gente debater aqui, mas a qualidade de segurado, você não pode ficar por muito tempo sem contribuir para o INSS, aí no mínimo ficar mais de um ano sem verter uma contribuição para o INSS, que você pode perder essa qualidade de segurado, e ter no mínimo 12 meses de contribuição para contar com a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, o auxílio-assistente dispensa. E algumas doenças graves quebra a carência. Pode passar, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha que eu vou falando. Bom, aposentadoria por idade. A reforma da Previdência, ela alterou a idade das mulheres, antes era 60 anos, e agora passou a ser 62 anos. A regra de transição foi aumentando meio ano até 2023, que parou em 62 anos, e não tem nenhuma previsão de aumentar o tempo de contribuição. E só mudou isso? Não. Mudou a base de cálculo, né? Antes da reforma, você se aposentava com as 80 maiores contribuições, tinha o descarte das 20 menores contribuições, e aí chegava no seu valor de contribuição. Pegava as 80 e dividia o seu salário-benefício. Agora não mais. Você se aposenta com 60%, e aí a cada ano que passou de 15 anos de contribuição, aumenta 2%. Então, se você possui 16 anos de contribuição, você vai aposentar com 62% da sua média de contribuição. E assim vai aumentando. Pode passar, por favor, também. E as aposentadorias por tempo de contribuição. Hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Quem começou a contribuir a partir de novembro de 2019 não tem direito mais à aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, né, quem contribuiu antes, o INSS veio, né, o legislativo, e trouxe as regras de transição para as pessoas não saírem no prejuízo. Então, a gente tem a regra de transição por idade, que é pouco conhecida, a gente conhece mais a idade 100%, 50%, a regra de pontos, mas já tem a transição por idade, que a mulher, no mínimo, precisa de 30 anos de contribuição, e hoje, em 2025, ela precisa contar com 59 anos de idade. Então, a mulher que já tem um tempo aí de contribuição, né, acima de 30 anos, mas ainda está longe dos 62, com 59 anos, ela pode dar entrada na aposentadoria pela regra na transição por idade. E aí, a cada ano, vai aumentando meio ano até parar em 62 anos, que vai ser em 2031, salvo me engano. Aí, essa regra de transição da idade, né, ela passa a deixar de ser aplicada, porque aí entra pela aposentadoria por idade normal. Pode passar, por favor, Tânia. E das regras de transição, vou contar bem rápido as regras de transição, mas a gente tem o pedágio de 50%.
O pedágio de 50% só tem direito a essa regra as mulheres que contavam com 28 anos de tempo de contribuição até a data da reforma. E aí, eu vou me aposentar com 50% do meu valor, né? Muitas pessoas confundem a questão do nome com o valor. Não. O pedágio de 50% é metade do que faltava para você se aposentar na data da reforma da Previdência. Então, lá em novembro de 2019, uma mulher com 28 anos, faltava 2 anos para ela poder se aposentar, então metade do que faltava, 1 ano. Então, ela tem que contribuir 3 anos para o INSS. A base de cálculo do pedágio de 50% pega os 60% de 15 anos e aplica esse fator. Então, o valor do benefício, ele sempre vai ser menor, ele não é vantajoso em termos financeiros. Pode passar para o próximo, por favor. O pedágio 100%. O pedágio 100%, o outro era metade, é só o dobro do que faltava para se aposentar. A mulher precisa ter no mínimo 57 anos para poder usufruir do pedágio do 100%. Então, ela atingir no mínimo os 30 anos e mais ali o que faltava na data da reforma. Então, no caso, né, numa bancária, com 28 anos, tempo de contribuição. Não vou me aposentar pelo pedágio de 50%, porque o valor é menor, vou esperar um pouco. Então, ela vai ter que contribuir o dobro do que faltava. Se faltava 2 anos naquela época, o dobro são 4 anos. Então, ela vai contar os 2 anos e mais o 4 que faltava. Então, ela vai contribuir 6 anos a mais ali para ela poder se aposentar. A base de cálculo é melhor, não tem o fator previdenciário, então o valor ali utiliza-se a média dos 100% e pegando o coeficiente de acordo com o seu tempo de contribuição. Pode passar, por favor. E a regra de pontos? A regra de pontos soma a idade com o seu tempo de contribuição. A mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição. Hoje está em 91, 92? 92, né? Isso. Aqui 2025. Mulher com 92 e um homem 102. Completando a pontuação, ela já tem direito e não precisa da idade mínima para a aposentadoria pela regra de pontos, mas sim os 30 anos de tempo de contribuição. Pode passar, por favor. E a aposentadoria da pessoa com deficiência? A aposentadoria da pessoa com deficiência, como eu falei, muitas pessoas desconhecem. Você não precisa necessariamente ser enquadrado como PCD para ter direito a essa aposentadoria. Basta que você tenha um impedimento a longo prazo que trazem implicações no seu dia a dia. Vamos um exemplo. Uma mulher com problemas ortopédicos que tem limitações de passar um pano na casa, de carregar peso, pequenas coisas assim que atrapalham o dia a dia. Ela pode ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. E qual que é a grande vantagem, né? O cálculo, a reforma da Previdência não mexeu, eles esqueceram dessa aposentadoria, vamos dizer assim, deixaram lá, não mexeram, então mantém a base de cálculo anterior, né, descarta as 20 menores contribuições, leva em conta as 80 maiores e não tem fator previdenciário. E ela é definida em 2 modalidades, por idade e por tempo de contribuição. Por idade, a pessoa precisa ter trabalhado no mínimo 15 anos com a deficiência, tem que comprovar que esses 15 anos trabalhados você já tinha essa doença que te impede a longo prazo ou uma deficiência. A mulher tem no mínimo 55 anos de idade, ela já pode contar com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Pode passar, por favor, Tânia. E a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é definida em grau leve, moderado e o grave. O grau leve, a mulher se aposenta com 28 anos de contribuição. O grau moderado, 24 e o grave, 20 anos. Lá no escritório, a gente atende muitos casos de bancários que têm LER, bursite, todos esses problemas, né, diante de movimentos repetitivos. E o INSS, até no judicial, estão concedendo a aposentadoria da pessoa com deficiência, porque está comprovado que, querendo ou não, ela te limita, te traz uma deficiência física, não um grau elevado, mas um grau leve, sim, ela tem uma limitação no dia a dia e não vai melhorar, vamos dizer assim, né? Em muitos casos, as bancárias já recebem o auxílio acidente, que ajuda na hora de comprovar o direito da pessoa com deficiência. Pode passar, por favor, Tânia. O salário maternidade. Encerramos a aposentadoria
e né, o salário maternidade. O salário maternidade, ele é pago, concedido a toda mulher decorrente ao parto, ao aborto, ao estupro, em casos de doação. O período de concessão são 120 dias, equivalente a 4 meses. Interessante que a questão da carência, antigamente, o judiciário entendia que a carência, a mulher só tinha direito, no caso, a mulher que era contribuinte obrigatória, a partir da sua primeira contribuição, ela já poderia ter direito ao salário maternidade, e aquelas que eram contribuinte individual, facultativo, especial, caso de rural, ela precisava comprovar no mínimo 10 meses de contribuição para ter direito ao salário maternidade. E aí o STF, no julgamento das ADIs, em março do ano passado, derrubou pelo princípio da isonomia, e agora todas as mulheres, independente do tipo de contribuinte, ela tem direito ao salário maternidade a partir do primeiro mês de pagamento, ela já pode ter acesso ao salário maternidade. Em termos de valor de benefício, para o segurado obrigatório, é o último mês ali da sua contribuição, vai ser o seu salário maternidade. O segurado contribuinte facultativo pega uma média dos 12 meses, e o especial é o valor de salário mínimo, que é o caso de rural, quem se aposenta ali pela comprovação pela economia familiar. Pode passar, por favor. E a gente também tem os benefícios pagos aos dependentes, né? E antes de a gente falar sobre benefícios pagos aos dependentes, é importante a gente falar quais são os grupos, né, ali das prioridades. O primeiro grupo é o cônjuge, companheiro, filho não emancipado, menor de idade ou com alguma deficiência física, sensorial e mental. São as pessoas que têm direito ali, são os dependentes a receberem o benefício. Na ausência desse grupo, os pais, e na ausência do segundo grupo, os irmãos não emancipados, menor de idade, que depende economicamente do segurado que faleceu. Pode passar, por favor, Tony. Importante a gente falar que a união estável para fins de pensão por morte, ela não precisa necessariamente você ter uma decisão judicial para ser concedido o benefício. No INSS, apenas fotos, documentações que comprovam que aquela pessoa ela vivia ali com o intuito de formar uma família já é suficiente para comprovar que eles viviam em união estável e ser concedido o benefício. A mãe, né, o pai, o irmão, só tem direito ao benefício, mesmo sendo menor de idade, questões, mas se ele comprovar que ele depende economicamente do falecido ali, o segurado. Senão, ele não tem direito ao benefício. Pode passar, por favor. E aí, sobre a pensão por morte, benefício, né, destinado a dependentes dos segurados empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuinte individual, que esteja contribuindo. Então, a pensão por morte, ela é paga, mas o segurado que faleceu, ele precisa estar contribuindo para o INSS e estar na qualidade de segurado, porque se ele não estava na qualidade de segurado, o dependente não vai ter direito ao benefício, então precisa estar contribuindo regularmente para o INSS para manter a sua qualidade de segurado. E tem uma lei recente, agora de 2023, que garante uma pensão especial aos filhos dependentes órfãos em razão de crime de feminicídio. Nesses casos, não precisa necessariamente ter uma sentença condenatória, né, comprovando que a mãe ali foi vítima de feminicídio. A partir do momento que inicia-se ali, né, o inquérito, o menor ele pode dar entrada à pensão. O menor até 18 anos ele tem direito a receber, e se porventura no decurso do processo ficar comprovado que não foi feminicídio, esse benefício é cessado, mas o menor ele não precisa devolver o dinheiro para o INSS. E a reforma da Previdência, não pode deixar. A reforma da Previdência, ela alterou a pensão por morte, e aqui todo mundo tem uma revolta. Porque antigamente a pensão por morte era pago vitalício, né? E o valor também. O valor era 100% se você tinha um filho ou uma pensão, né? Enquanto o seu filho é menor de idade, o valor dividia-se, depois que ele completasse a maioridade, o valor retornava ali, né, para o cônjuge. Hoje não é mais assim. E só tem direito à pensão por morte vitalício se a pessoa falecida tiver mais que 44 anos. Se ela for menor, né, a idade dela for 20, 30 anos, a dependente não vai ter direito à pensão por morte vitalícia. E ali eu trouxe um quadro que traz os anos, né,
direito ao recebimento do benefício. E ali o de 4 meses se aplica quando o segurado que faleceu, ele tinha menos que 18 meses de contribuição para o INSS, e no caso de união estável, com menos de 2 anos. Então, o contribuinte ali com 10 contribuições, 10 meses trabalhando, ele falece e tem uma união estável de 1 ano e pouquinho, a companheira dele, ela não vai ter direito à pensão por morte vitalícia, mas sim 4 meses apenas de benefício. Pode passar, por favor, Tânia. E o valor do benefício que mudou. O valor do benefício agora é 50% mais 10% para cada dependente. Então, você recebe 60%, no caso de um dependente, né, onde vai receber 60%, 2 dependentes 70%, e aí vai somando até 5 dependentes, que é 100% do valor do benefício. E a questão da acumulação, eu não trouxe no slide, mas é importante a gente pontuar a questão da acumulação de aposentadoria com pensão por morte. As pessoas têm muita dúvida que não tem o direito, eu sou aposentado, não tenho direito à pensão por morte. Não, tem sim. Você tem o direito de optar pelo benefício mais vantajoso. Então, vamos supor que você recebe um salário mínimo e a pensão por morte é de 2 salários. Você pode optar pelo salário, pela pensão por morte, que é maior, receber a integralidade desse valor. E aí, a sua aposentadoria, que é menor, você recebe uma proporção. Até um salário mínimo, você recebe 80% daquele valor. De 1 a 2 salários, você recebe 60%. De 3 a 4, você recebe 40%. E acima de 4 salários, aí você não tem direito mesmo ao benefício. Aí você escolhe aquele que é maior. E aí você opta por ele e abre mão do outro. Pode passar, por favor. O auxílio reclusão é um benefício muito criticado, né, mas o auxílio reclusão não é para a pessoa que está presa, mas sim para os seus dependentes. E para ter direito ao auxílio reclusão, além de o regime tem que ser regime fechado, a pessoa tem que ser considerada baixa renda, a carência ela tem que estar contribuindo por mais de 24 meses para ter direito ao auxílio reclusão. Pode passar, por favor. O salário família é um benefício com uma finalidade social ali, que é pago, né, por cabeça assim, de filhos. Então, o valor é de R$ 65,00 por filho. A mulher funcionária, ela tem direito de receber o salário família, mas desde que ela receba até R$ 1.906, acima desse valor ela não tem direito, e abaixo desse valor é a empresa que é responsável pelo pagamento do salário família. Pode passar, por favor. A imagem está bem ruim, mas eu vou falar rapidamente sobre o BPC Loas. É um benefício essencial, não é um benefício previdenciário. O BPC Loas ele busca amparar as pessoas de baixa renda. A gente tem o BPC Loas para pessoas com deficiência e para idosos. A pessoa com deficiência, ela precisa comprovar que essa deficiência é de longo prazo, superior a 2 anos, e ela tem que ter a baixa renda, ter o cadastro único, né, lá no CRAS, fazer o seu registro. E a renda do grupo familiar é 1/4 por cabeça do salário mínimo. Então, pega o valor das pessoas, divide o quanto ela ganha e não pode passar de 1/4 do salário mínimo por cabeça, porque senão ela não se enquadra no critério da miserabilidade. Já o idoso, independente se é homem ou se é mulher, é 65 anos de idade e preencheu o requisito da miserabilidade. O BPC Loas, ele não dá direito à pensão por morte, não dá direito a 13º e o valor é de um salário mínimo. E o Estatuto do Idoso, ele trouxe uma proteção ali, porque antigamente bastava ter 2 pessoas na casa, e aí a pessoa aposentada, a outra parte já era excluída pelo benefício da outra parte. Então, o Estatuto do Idoso trouxe que o aposentado que recebe até um salário mínimo, o salário do benefício dele não será contado no grupo familiar. Então, o salário dele será excluído. Então, supondo, né, o homem aposentado recebe seu salário mínimo, a mulher não verteu contribuições, né, durante a sua vida laboral, não trabalhou, não contribuiu. Quando ela completar 65 anos de idade, ela pode dar entrada ao BPC Loas, porque o salário mínimo do marido não afeta a concessão do BPC Loas. Pode passar, por favor. Esses são os requisitos, que é a questão do salário, que eu já falei. Pode passar, por favor. E é isso. Conhecer os seus direitos é o primeiro passo para garantir um futuro mais seguro. Não deixem de se planejar, de verificar sobre a previdência. O recolhimento é um seguro barato, né? Muitas pessoas falam, o valor é pequeno,
mas é um seguro barato que te traz suporte na velhice, no momento que você está doente, e está aí para todos utilizarem. Hoje, as mulheres representam a maioria dos benefícios da Previdência. Dos mais de 39 milhões de benefícios ativos, são mais de 22 milhões concedidos para mulheres, totalizando mais de 35 bilhões pagos mensalmente de benefícios às mulheres. E é isso. Pode passar. Bom, eu tentei enxugar o máximo possível ali, vou falar rapidinho, eu falo muito, mas se vocês, né, tiverem alguma dúvida, questão da Previdência, eu estou inteiramente à disposição, né, se fazer contagem de tempo de aposentadoria, alguma questão de salário, maternidade, o banco não pagou, o INSS negou, a gente está à disposição aqui para atender todos e todas. Boa noite, pessoal. Sou a Maria Caroline, biomédica e estética de Itabapuã. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigada, Roberto, pelo convite. E hoje eu quero fazer um bate-papo legal com vocês sobre estética. Sem muitos termos técnicos, de uma linguagem simples e que vocês entendam. A importância, assim, da estética para nós, mulheres, para os homens também, que hoje em dia eles estão fazendo muitos procedimentos. Eu vou falar um pouquinho com vocês. Pode passar. Então, eu quero falar desse impacto, né, da estética na saúde, no bem-estar e na nossa autoestima. Os tratamentos estéticos, além do impacto físico, né, em nós, eles geram um impacto na nossa autoestima. Então, eles melhoram a nossa forma de se olhar no espelho, melhoram a nossa forma de até trabalhar, né, de conviver e tudo mais. E isso para todo mundo, já que hoje, como já mencionei, tem muitos homens fazendo procedimentos. E esse autocuidado, gente, ele vai do básico até no sabonete que a gente lava o nosso rosto. Tem muita gente que chega no consultório e fala assim, eu passo Dove no rosto, porque fala que tem bastante hidratante. Gente, não. Rosto é uma coisa, corpo é outra coisa. Então, o básico, um sabonete facial, uma limpeza de pele que, é simples. Não, não é simples, é essencial. A gente tem doenças de acne na vida adulta, na adolescência, e também em procedimentos mais avançados, a harmonização facial e suas tecnologias. Hoje eu quero dar um pouquinho de ênfase nessa parte de harmonização facial. Desmitificar um pouquinho, sabe? A harmonização facial, aquele negócio de exagero, a Gretchen, essas coisas que a gente vê, que apareceu no Fantástico esses dias, que a GK tirou tudo, um monte de gente tirando porque fica exagerado. Não, gente, não fica exagerado. E eu quero mostrar isso para vocês. Dentro dessa harmonização, então, eu vou falar assim, os principais procedimentos, mostrar a diferença entre eles. Pode passar. Então, essa harmonização facial, ela consiste em vários procedimentos que juntos eles se complementam e melhoram a qualidade da nossa pele, melhoram a estrutura, melhoram a proporção de volumes na nossa pele. Essa harmonização facial, gente, ela vem desde uma prevenção, de uma manutenção e de um cuidado. Uma prevenção por quê? O envelhecimento, ele é natural. A partir do momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo. A partir do momento que a gente nasce, a gente está perdendo colágeno. Então, é triste. É triste, mas assim, o procedimento estético ele pode prevenir esse envelhecimento. E a gente vai escolhendo como a gente quer envelhecer. Tem gente que abomina e tá tudo bem. Tem gente que ama e tá tudo bem. Pode passar. Então, dentro desses procedimentos, eu vou começar pela toxina botulínica, que a gente conhece como Botox. Botox é nome comercial. O nome do procedimento, toxina botulínica. Carol, mas o que é Botox? Como que ele age? É a mesma coisa? Coloca aqui, coloca ali? Não. O Botox, a toxina botulínica, ela vai agir no nosso corpo, nos neurotransmissores, que são aqueles que vão dar a mensagem para o nosso cérebro para fazer a expressão da mímica. Então, por exemplo, fiquei assustada, um neurotransmissor, ele passa a mensagem para o músculo e aí forma aquelas linhazinhas que a gente vê
na testa. O Botox, a gente associa ele à ruga, então a parte muscular. Então, testa aquelas expressões quando a gente faz a expressão de assustada, quando a gente sorri muito, que aparecem os pezinhos de galinha. Para as mulheres, às vezes, que usam óculos, mulheres que têm olho claro, que trabalham na frente do computador, que fica forçando, aí a gente tem a expressãozinha de brava. Então, nessas mímicas, nessas disfunções, né, que a gente chama, a gente vai para a toxina botulínica. E a toxina botulínica, ela pode muito ser preventiva. A gente não vai fazer botox quando a gente está enrugado. Não, a gente pode começar a fazer o botox de uma maneira preventiva. Por quê? O botox, ele vai agir neuromodulando o nosso músculo. Então, ele vai ficando mais fraco, mais lerdinho, porque ele paralisa por um tempo. Não é permanente, infelizmente. Ai, Carol, mas o botox dura tão pouco. Dura, eu concordo que dura pouco, mas é muito bom. Pode passar. Em relação à prevenção, não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho, mas essa imagem, ela viralizou. Por quê? Mostra duas irmãs, uma fazia botox de uma maneira preventiva e a outra não. Não sei se vocês conseguem ver, desse ladinho direito, as duas estão sem botox. Desse ladinho direito, a marquinha aqui dos pés de galinha estão bem mais evidenciadas do que a do lado esquerdo, que já fazia de uma maneira preventiva. E traz até um rejuvenescimento, né? Parece que a de lá é muito mais nova do que a de cá, né? Então, a maneira preventiva é isso. Quanto mais a gente vai fazendo, mais o nosso músculo ele vai ficando fraquinho, menos ele vai marcando. Marcando como? Na nossa pele, quando a gente marca, a nossa pele é como um papel, uma folha de sulfite. Pensa a nossa pele como uma folha de sulfite. A gente amassa. Então, a gente faz a expressão, a gente marca. A gente sorri, a gente marca. Quanto mais a gente amassa, vai ficando fundo. Não adianta você pegar o ferro de passar roupa e passar nesse papel, que ele não vai ficar mais liso. Então, quanto a prevenção, ela começa antes, lá na frente, essas marcas elas não ficam muito profundas, ficando mais fácil de suavizar. E eu falo isso, às vezes chega no consultório uma pessoa que está com aquela marca profunda, eu falo assim, olha, a gente vai conseguir suavizar. Por quê? Não começou lá atrás e tá tudo bem, né, gente? Esse boom da estética, ele aconteceu por agora. Antigamente a gente nem sabia o que era isso, nem sabia que era um autocuidado, nem sabia o que Botox fazia. Então, eu falo, a gente suaviza quando uma marca está mais profunda. Mas de uma maneira preventiva, quando a do lado esquerdo fizer novamente o Botox, ela vai ter muito melhor resultado do que a do lado direito. Pode passar. Então, a toxina botulínica, a gente, num resuminho, ela age nas ruguinhas. Então, a gente consegue uma abertura do olhar, diminuição dos pezinhos de galinha. Então, ela age na parte da musculatura. A parte de preenchedores. Nossa, Carol, não quero fazer preenchedor. Tudo bem, gente. Tem gente que... O que são os preenchedores? Os preenchedores, eles são à base de ácido hialurônico. Ácido hialurônico é uma substância biocompatível no nosso corpo. Nós já produzimos ácido hialurônico na nossa pele, nas nossas articulações. Então, é uma substância de conhecimento. Então, não vai fazer mal, não vai ter rejeição. O que a gente vê de rejeição em preenchedores é a parte de PMMA, que é polimetilmetacrilato. É silicone, é industrial, não é comum, não é aceito pelo nosso organismo. Vai dar rejeição, esses sim são permanentes e são tóxicos e é tudo que a gente vê na internet. Tomem cuidado, perguntem aos profissionais, qual é o material que está sendo utilizado? O que você está usando? Qual é a marca? Deixa eu ver.
Eu no consultório eu mostro, olha, eu vou usar tal preenchedor, eu mostro tirando o lacre, porque infelizmente hoje em dia existem profissionais sacanas, que eles estão colocando silicone, PMMA nos seus pacientes. Por quê? É mais barato. Mas e a saúde do paciente? Lá na frente, ele vai colher isso. Então, sendo o ácido hialurônico uma substância biocompatível com o nosso corpo, ele não vai durar para sempre. Ele não é permanente. Com o tempo, vai tendo essa reabsorção. Por quê? Como o nosso corpo ele já produz, ele subentende-se que faz parte de mim, então esse preenchedor ele vai sumindo. Pode passar. Onde que esses preenchedores atuam? O próprio nome já diz, preencher. Preencher uma região vazia. Então, eu posso preencher a minha mandíbula, muito como um homem, né? Homem gosta de mandíbula super marcada, então a gente faz um preenchimento nessa região da mandíbula, deixando mais quadradinho, deixando mais marcado, em mulheres também que gostam de ficar essa região marcada. Região malar, que é onde a gente passa blush. Então, para a gente evidenciar essa região, para dar um levantamento, uma levantadinha assim no nosso rosto, fazer um efeito lifting, a gente faz um preenchimento nessa região. Pré-jaws, nossa, Carol, o que é isso? Aquele gordinho que a gente tem aqui embaixo, ó. Esse gordinho chama pré-jaw. A gente consegue fazer um preenchimento suavizando essa região. Nariz, preenchimento de nariz, para quem não quer fazer cirurgia, que é algo... não quero fazer cirurgia, então a gente faz um preenchimento no nariz. Sulco nasogeniano, a gente pode fazer preenchimento na regiãozinha do bigode chinês, popularmente conhecido. Na linha da marionete, que é essa linha aqui do cantinho de boca, que tem um músculo aqui que vai puxando a nossa boca para baixo e a gente vai ficando marcadinho. Nos lábios, para quem gosta de hidratação, volume nos lábios, a região labial também, ela é muito legal, por quê? Com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai tendo reabsorção óssea da nossa boca. E os nossos lábios, eles vão quase que entrando para dentro. A gente vai percebendo, mas parece que a minha boca tá ficando pequenininha, parece que a minha boca tá ficando fininha, não era assim. Então, através do preenchimento labial, a gente consegue everter esse lábio, trazer ele para fora um pouquinho, evidenciar contorno, que a gente também vai perdendo, e trazer um pouquinho de volume nessa região do lábio. E também região das têmporas, que está muito, muito comum agora, mas também é um procedimento que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem uma artéria que passa aqui, super importante. Então, assim, tomar cuidado com, quero preencher minha têmpora. Então, a gente consegue melhorar o perfil, né? Aumentar um pouquinho o volume nessa região. Eu, particularmente, Maria Caroline, não gosto de preencher essa região. Mas tem profissionais que preenchem, mas toma cuidado, porque aqui a gente tem uma artéria. Mas por que cuidado, Carol? O preenchedor ele vai trazer um volume. Esse volume nessa região da artéria causa uma pressão. Causando uma pressão nessa região da artéria, eu não vou ter circulação do meu sangue passando por aqui. Eu posso causar uma necrose. Então, não passa sangue, não passa oxigenação, eu posso necrosar esse tecido. Pode passar. Eu trouxe um resultado para vocês de um lábio e desmitificar essa coisa de preenchimento labial vai ficar com boca de linguiça. Quem nunca ouviu isso, né? A gente vê na internet uma linguiça toscana lá na boca. Gente, é tudo questão de equilíbrio. Então, esse lábio ele já era bonito em si, só que ele ficou mais bonito ainda, porque a gente conseguiu melhorar um pouquinho o contorno do superior, que ela se incomodava, evidenciar o arquinho do cupido, que é esse coraçãozinho que a gente tem aqui em cima do lábio, e trazer um volume também para a região de baixo. Então, assim, ficou lindo, né? E não ficou exagerado. É uma coisa que você olha e fala assim... E o engraçado, né, do procedimento estético, que assim, o que as pessoas mais relatam no consultório. Carol, as pessoas falam assim, o que você fez que você tá mais bonita? Não conseguem distinguir qual procedimento foi feito. Porque tem alguns procedimentos que a gente olha e fala, nossa, aquela lá fez preenchimento, né? Quantidade, estava até comentando para ela. É quantidade. Isso.
Nesse caso, a gente tem 1 ml. 1 ml, gente, não dá nada. Não, 1 ml para vocês terem noção. Sachê de ketchup. Todo mundo já viu um sachêzinho de ketchup. Oi? Uma seringa de insulina. O sachê de ketchup, ele corresponde a 8 seringas de preenchedor. 8 seringas. O sachê de ketchup, ele tem 8 ml. 1 ml, é que assim, também em relação a parâmetros assim, o sachê ele tá líquido e o preenchedor ele tá numa maneira de gel. Então o preenchedor ele é apresentado como uma maneira de gel, por isso que ele tem um poder volumizador. Mas 1 ml não vai te deixar bocuda, 1 ml não vai fazer muitas coisas, diferenças assim no seu rosto. Pode trocar. Esse caso foi muito legal. Não, ela não fez rinomodelação. O que vocês acham que ela fez? Eu já falei que não fez rinomodelação, né? Não. Essa paciente, ela me procurou o ano passado, porque ela se casa esse ano, e ela falou assim pra mim, Carol, eu quero mudar o meu perfil na hora de tirar foto no meu casamento. Aí eu falei assim, olha, a gente precisa então, para melhorar o seu perfil, preenchimento labial e preenchimento de queixo. Então, o preenchimento do queixo trouxe esse alongamento no perfil dela, melhorando a papada, parece que fez mandíbula, e ele faz uma linha que a gente chama de perfiloplastia, que quando a gente traça uma linha, a gente consegue encontrar pontinhas de nariz, lábio e mento. Então, a gente traz uma harmonia no perfil dela. Foram 2 ml nesse caso e ela amou. Um na boca e um no queixo. Inclusive, ela foi no consultório ontem, ela falou assim, ai, Carol, foi o preenchimento que eu mais gostei na vida, assim, eu amei. Ela quis fazer porque ela nunca tinha feito nada, e como ela se casa esse ano, aí ela falou, então eu quero fazer antes, né, porque vai que eu faço perto do casamento e não gosto. Mas ficou ótimo, o lábio dela tá lindo ainda, e agora é só a manutenção. Então, assim, a manutenção, quanto mais ela vai fazendo, menos a gente usa. Talvez na manutenção dela que a gente programou para agosto, ela nem use 2 ml. Eu consiga fazer um pontinho de iluminação, às vezes, se precisar, no bigodinho chinês. Então, a gente consegue distribuir, porque ela já está numa manutenção e num cuidado com os seus procedimentos. Pode passar. E não tem idade. Não tem idade, é para todo mundo. Procedimento estético é para todo mundo. Essa paciente, ela é depressiva, ela toma remédios para depressão controlado. Ela perdeu a filha num acidente e ela não queria mais se olhar no espelho. Ela não se gostava mais, ela não fez as pazes com ela mesma. E quando ela me procurou, ela falou assim, Carol, o que me incomoda é essa queda, né, da minha face. E olha esse resultado. Ela falou assim que ela consegue se olhar no espelho hoje em dia, ela consegue se gostar perante toda a dor, né? Que quem é vocês, alguém que é mãe sabe que, né, acho que não há dor maior nesse mundo do que perder um filho, mas ela fez as pazes com o espelho e com ela mesma. Ela falava assim, Carol, e no começo, quando ela chegou lá em cima nessa foto, ela não conseguia olhar no meu olho para conversar comigo. Ela olhava para baixo. E a todo momento ela falava da dor da perda da filha dela. Quando ela veio nessa foto aqui embaixo, quando a gente finalizou todos os procedimentos que foram feitos, ela falou assim, Carol, muito obrigada por fazer eu voltar a me olhar no espelho novamente. Ela falava menos da filha dela e ela sorria e ela conseguia olhar nos meus olhos. Então, olha o impacto que um procedimento estético faz na vida da pessoa. Não é nem o impacto físico, o impacto emocional, né, dela mesma, disso de fazer as pazes com ela mesma. Eu fiquei muito feliz com esse caso. Pode falar. Então, da parte de botox, ruguinhas, ruguinha de testa, ruguinha de pé de galinha, a parte de preenchedores. A gente vai volumizar, preencher o vazio. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de bioestimuladores de colágeno. O que é bioestimulador de colágeno? É um procedimento que eu amo, mas que às vezes as pessoas não têm
noção da importância desse bioestimulador de colágeno. Esse procedimento... Oi? Esse procedimento, ele age de dentro para fora. Lembra que eu falei que a gente está perdendo colágeno desde quando a gente nasce? A partir dos 25 anos, essa ascensão do colágeno, ela cai. Então, a gente começa a perder colágeno. A partir dos 25 anos, a gente chama de idade do envelhecimento. Nosso envelhecimento, ele começa quando a gente nasce, mas dos 25 anos para frente, a gente pode falar que o envelhecimento está acontecendo, embora não seja perceptível aos nossos olhos. A gente não está vendo que a gente está envelhecendo, porque a gente sai à noite, passa maquiagem e não tira, não lava o rosto e no outro dia a pele está linda. A gente sorri e ainda não tem tantas marcas. Só que esse procedimento, ele entra nessa hora, quando a nossa cascata de colágeno, ela começa a cair. Então, ele vai lá e ele devolve, ele promove um aumento nessa produção de colágeno. Ele vai lá, ele age nas nossas fibras colágenas como se fosse assim, não vamos parar de trabalhar, a gente tem que produzir colágeno. Pode passar. Essa paciente, ela começou com 25 anos e olha como ela tinha flacidez. Eu sempre gosto de falar o finger test que a gente faz quando a gente está flácida, né? Então, vocês vão pegar o dedinho, puxar a bochecha. Se for um chicletinho, se ficar um chicletinho, significa que a sua pele é como se ela tivesse desgrudada do rosto. Então, ela tá solta, ela tá precisando ser colada de novo na nossa pele. Se a gente não faz um preventivo, lá na frente a gente tem a nossa queixa de que assim, meu rosto tá derretendo, parece que tá tudo caindo. Por que tá tudo caindo? Porque a gente perdeu colágeno e a gente desestruturou a nossa pele. Então, essa paciente, embora ela seja nova, ela tinha uma perda significativa de colágeno. E nessa manutenção, olha como que a pele dela já ficou menos elástica. Literalmente parece que colou, né? De novo na pele. Pode passar. Ela fez uma aplicação e essa aplicação, por ela ser nova, anterior, ela dura 24 meses. Então, só depois de 2 anos, ela faz o procedimento de novo para entrar na manutenção. Porque também não adianta nada. Ela que fez uma vez só, não fazer nunca mais. Então, não, pode fazer. Depois, eu mesma comecei com 30. Com 60? Então, a anterior começou com 60. A do preenchedor, depois dos preenchedores, ela começou a poupança de colágeno dela. Depois dos 60, o que eu sempre oriento? É sempre... Depois dos 60, o que eu sempre oriento? Sábado eu fiz uma avaliação de uma pessoa que ela tinha 55 anos e ela nunca fez nada. E a queixa dela meu rosto derreteu. Não adianta, no caso da minha paciente isolada do sábado, não adianta eu encher ela de preenchedor, querer volumizar, senão ela vai ficar parecendo um baiacu, vai ficar horrível e vai ficar aquela coisa artificial, inchada, né? Um monte de preenchedor aqui, um monte de preenchedor aqui. Então, o que eu falei para ela? Eu usei o termo seguinte, eu falei assim, a sua casa está sem telhado. Não adianta a gente mexer na tinta da sua casa e não trocar o telhado. O telhado dela era o colágeno, porque ela ficou muito tempo e ela teve um processo de emagrecimento e de perda de peso. Então, no caso dela, eu falei assim, olha, dos 25 anos aos seus 55 anos, nós temos 30 anos de diferença. Então, são 30 anos de envelhecimento. A cada 10 anos de envelhecimento, no caso dela, seria indicado uma sessão de bioestimulador. Então, no caso de uma pessoa de 55 anos, a gente indica a cada 6 meses
realizar uma sessão de bioestimulador de colágeno. Então, como uma sessão de bioestimulador corresponde a 10 anos. Então, no caso dela, 6 meses um bioestimulador, 6 meses um bioestimulador, mais 6 meses um bioestimulador. Um tratamento de 1 ano e meio para devolver firmeza, elasticidade e fazer com que esses colágenos voltem, essa produção de colágeno, fibra colágena, volte a funcionar. Para posteriormente pensar num preenchedor. Por quê? Lá eu troquei o telhado, lá na frente eu vou pintar a parede. Não adianta eu pintar a parede e deixar meu telhado descoberto. Então, não existe idade, não que a gente precise começar com 25, com 30, com 40, pode começar com 60. Só que aí a gente reajusta a individualidade e o que cada um precisa. Essa paciente, ela tem 45 anos. Após o procedimento, ela emagreceu 10 quilos. Não era para o rosto dela cair mais ainda? Só que olha o resultado que a gente teve. No retorno, ela falou assim, ela passou por uma desilusão amorosa, emagreceu, ela falou assim, Carol, aí eu joguei meu dinheiro no lixo, porque não virou nada, não vai funcionar. Eu falei, não, vamos tirar a foto, porque na foto a gente consegue visualizar. Nem ela acreditou. Aí eu falei, Rô, imagina se não tivéssemos feito esse procedimento, como que o rosto dela não ia ficar. Então, o bioestimulador de colágeno, gente, ele é a base dos procedimentos estéticos. Por onde começar a investir no envelhecimento legal, no envelhecimento saudável, sem me desestruturar o rosto, desconfigurar. Bioestimulador de colágeno. Porque você vai mantendo o seu colágeno, você vai mantendo a sua pele rígida, firme, coladinha no seu rosto. Depende de cada paciente. Então, aí eu vou por indicação. Uma paciente com o rosto volumoso, eu não posso usar o Sculptra. O Sculptra, ele bioestimula 66% colágeno, só que ele aumenta um pouquinho a espessura dérmica da pele. Então, ele causa um aumento da pele, dá uma inchadinha. O Radiesse, ele bioestimula um pouquinho menos do que o Sculptra. Ele é até um pouquinho mais barato. É como se o Sculptra eu precisasse de uma quantidade e o Radiesse, às vezes, o dobro. Aí vai para colocações. Num rosto volumoso, redondo, eu uso Radiesse, porque ele não causa volumização. Em relação a termos técnicos, o Sculptra, ele é um ácido polialilático. E o Radiesse, ele já é outro componente. Então, o Radiesse, ele incha mais, o Radiesse, ele dói um pouquinho mais, e o Radiesse, ele inflama um pouquinho mais. O Sculptra já não. Eu gosto mais do Sculptra, mas tem as colocações. Nenhum rosto muito redondo, eu não posso usar. Eu trabalho com os dois. Com o endolaser eu não trabalho. Eu, particularmente, não gosto muito do endolaser. Eu acho ele um pouco agressivo. Exatamente. E profissionais fazendo errado, queimando o paciente, necrosando pele de pacientes. Eu sei. E omissão de socorro para o paciente. O endolaser, ele deu um boom. Então, assim, procedimento da moda. Vai agir na gordura, vai agir na elasticidade, vai melhorar colágeno. Aí todo mundo quis fazer. Só que ninguém tinha conhecimento técnico suficiente para realizar esse procedimento. Se for o que eu estou pensando, esse caso foi do peeling de fenol. Eu tive conhecimento desse caso. O que aconteceu nesse caso? Tudo, gente, tudo em termos de procedimento estético. Eu, Maria Caroline, coloquei o pé, tenho segurança, eu faço.
Por que que eu vou querer tirar o pé e inventar uma técnica para melhorar ou beneficiar o paciente? Tem que ser em centro cirúrgico. E ele tem um tempo de ação na pele. Então, já pensou, e se eu deixar mais um segundinho na pele do meu paciente para melhorar? Ela já saiu da zona de conforto. Eu vi, ela foi parar no centro cirúrgico e agora é só plástica. E ainda ela tá passando por tratamento psicológico, porque assim, a autoestima dela, ela foi lá embaixo. Então, assim, tenham conhecimento do profissional que vocês estão fazendo. Perguntem para ele o que é. Sejam curiosas. Peçam para ver até a seringa se é estéril. Peçam para ver até se a agulha é estéril. A marca, qual botox que você usa, qual preenchedor que você usa, qual bioestimulador que você usa. Tenham conhecimento disso. E também atentem a preço. Às vezes o barato ele sai muito caro. Muito caro. Então, às vezes, mas fulana é tão cara. Olha o histórico da fulana. Olha, ela fez curso disso. Ela se atualizou naquilo. Olha, eu conversei com ela não gosta daquele procedimento, porque ela fala que não gera segurança. Então, eu falo que a estética, ela engloba tudo isso. Tudo isso. Pode passar. Carol, mas eu tenho muito medo de agulha. Mas, Carol, eu tenho muito medo de cânula, eu tenho muito medo de procedimentos invasivos. Hoje em dia a gente tem as tecnologias. As tecnologias, elas não vão substituir os procedimentos. Um laser, ele não veio substituir um peeling. Um ultraformer, ele não veio para substituir o bioestimulador de colágeno. Mas eles em si se complementam. E aí a vantagem de quem tem medo, de quem é inseguro, a gente usa as tecnologias. Às vezes a gente vai precisar de um pouquinho mais, só que a gente consegue melhorar a aparência da pele, consegue estimular colágeno naquele paciente através de uma tecnologia. Que aí a gente já fala que é não invasivo. Tem gente que tem pavor de agulha, tem gente que vai tirar sangue, tem pavor de agulha. A minha mãe, por exemplo, ela tem pavor de agulha, mas ela ama botox, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a pressão dela cai, eu tenho que colocar o ar no 16 no turbo, eu tenho que fazer uma picadinha e ela, calma, espera, calma. Ela é um evento à parte, mas tem gente que não faz de jeito nenhum. E aí a gente usa as tecnologias que vieram para complementar os outros procedimentos. Eu vou falar de duas tecnologias que eu mais uso no meu consultório e que eu gosto. E que eu tenho um embasamento aqui para falar para vocês, porque não adianta eu falar de outras coisas que eu não tenho embasamento. E eu vou falar de coisas que eu gosto. Pode passar. Tecnologias que eu gosto, que eu uso e que eu aplico no meu consultório. Ultraformer. O ultraformer, ele é conhecido como ultrassom micro e macro focado. O que o ultraformer ele faz? O ultraformer, ele age na gordurinha, causando emagrecimento facial. Ele age na nossa pele, estimulando o colágeno, por exemplo, aumentando a firmeza da pele. E ele age causando um lifting na nossa pele. Então, em pontos estratégicos, em planejamentos individualizados e perante a necessidade de cada um, a gente consegue fazer aquela levantadinha, né? Aquela levantadinha básica que todo mundo vai no espelho e faz assim. Ai, queria tanto estar assim. Então, o ultraformer, a gente também consegue fazer isso se a pessoa ela tiver medo de procedimentos invasivos. E o laser Lavian, que ele é maravilhoso. Ele é aquele laser que você fala assim, nossa, eu vou passar só protetor solar e a minha pele fica viçosa. É maravilhoso, maravilhoso. Mas também o laser Lavian, ele é como uma Ferrari, gente. Não adianta o profissional ter uma Ferrari e não saber dirigir. Não adianta o profissional levar o laser Lavian e não colocar parâmetro, não colocar técnica e não associar ativos perante o que aquela pele precisa.
Então, o profissional, ele precisa ter o conhecimento técnico do aparelho e a individualidade de cada um. E o que eu vou associar para essa paciente? No laser, ela tem mancha? Ela tem mancha. Então, eu tenho uma energia do laser específica para mancha. Porque se eu não colocar uma energia no laser para a mancha daquela paciente, ela vai falar assim, fiz o laser e não aconteceu nada. A paciente chega com uma queixa de poros dilatados. Se eu não colocar energia para poros dilatados naquela pele, ela vai falar assim, nossa, mas parece que os meus poros ficou a mesma coisa. Então, o profissional, ele tem que ter o conhecimento. Não adianta, vou levar laser a fim de, isso aqui, interesse financeiro. Você não vai credibilizar seus pacientes, eles não vão voltar, porque eles não vão ter resultado. Vou falar um pouquinho de cada um. Pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho mostrando o resultado, né? Essa paciente, ela fez um full face de ultraformer. Então, nós realizamos nela região da olheira. Não, acho que não vai dar para ver tanto, mas é tão engraçado que antes o suco melhorou muito e antes de fazer, ela estava com as marquinhas de expressão aqui de pezinho de galinha. Como que o ultraformer bem aplicado na região dos olhos, vocês conseguem ver que aumentou um pouquinho a sobrancelha, diminuiu um pouquinho a flacidez de pálpebra dela. A região abaixo dos olhos ficou muito boa, porque ela tinha uma bolsinha abaixo dos olhos, e essa bolsinha ela praticamente sumiu. Como que diminuiu o sulco do bigodinho chinês, fazendo o liftingzinho que eu falei, que eu mencionei. Então, ele vai como se fosse grampeando a nossa pele, ficando levantadinha. É doloridinho, E olha a ruguinha da marionete dela no cantinho da boca, sumiu. Uma sessão. Aí depois disso a gente aplicou Botox e aí a gente conseguiu melhorar ainda o arqueamento da sobrancelha dela, aumentou essa abertura ocular dela. Mas uma tecnologia bem aplicada, bem colocada no paciente, ela traz grandes resultados. E o ultraformer, nessa paciente, ele vai assim, ter duração de 1 ano. Em 1 ano ela vai estar estimulando o colágeno, em 1 ano ela não precisa fazer novamente esse investimento. Eu falo que o ultraformer é o investimento anual. Agora, só esse ano que ela vai fazer novamente. E quanto mais ela for fazendo, melhor vai ficar. Mais liftingzinho, mais levantado, mais amenizar mais o bigodinho chinês dela, o cantinho da boca. Uma vez só. Esse resultado, a diferença são 90. Ele gera um processo inflamatório. O ultraformer, a tecnologia, ele é diferente do preenchedor. Preenchedor é efeito rápido. A gente já sai do consultório com uma prévia do resultado. A gente sai com um edema que depois estabiliza. Só que o ultraformer não. Ele vai acontecendo, ele é de pouquinho. Então a gente gera o processo inflamatório, melhora a cascata de produção de colágeno e o liftingzinho vai acontecendo. Ela ainda está assim. Ela não vai voltar nessa condição se ela continuar as manutenções. Ela volta nessa condição se ela não der mais continuidade na manutenção do seu procedimento. O ultraformer, eu gosto muito dele também na região da papada. Região da papada é uma região muito que a gente se incomoda. E hoje em dia, a região da papada, ela está sendo muita queixa no consultório. Sabem por quê? Celular. Então, a gente fica muito tempo com a cabeça baixa, mexendo no celular. E aí a gente vai marcando, vai perdendo o contorno e a papadinha ela está ficando cada vez mais evidente. Tem pessoas que têm até aqueles riscos no pescoço, de tanto que fica com a cabeça baixa.
E o Ultraformer, nessa região, ele age matando 2 coelhos numa paulada só. Por quê? A gente tem gordurinha nessa região da papada e também flacidez. E o Ultraformer, ele age nos dois. Ele age tanto na gordura quanto na flacidez. Então, ele vai agir na gordura, diminuindo a gordura da região, e ele vai agir na flacidez, colando a pele nessa região. Então, melhora contorno, melhora a definição da papadinha, diminui o papinho de gordura e fica mais harmônico. Eu amo Ultraformer nessa região. Amo, amo, amo. É muito difícil procedimentos isolados nessa região. Ah, eu vou aplicar uma enzima na papada. Enzima, já ouviram falar que age nas gordurinhas? Se eu aplicar uma enzima isolada na papada, consequentemente eu vou gerar mais flacidez. Então, é um procedimento meio que em vão. Você gasta um dinheiro à toa. Vou aplicar somente bioestimulador nessa região. Mas e a gordura? Aí, se eu fizer bioestimulador mais enzimas glicolíticas nessa região, vai sair mais caro o molho do que o peixe. Então, a tecnologia ela é assim, fenomenal, principalmente para essa região da papada. Outra região também que assim, o Ultraformer ele é maravilhoso. Região dos olhos. A região dos olhos ela é muito sensível, então tem procedimentos que a gente não pode aplicar nessa região. O bioestimulador mesmo, que é para flacidez, ele não pode ser aplicado diretamente na regiãozinha da olheira. E o Ultraformer ele casa nessa região, porque ele melhora a flacidez, faz uma blefaroplastia, diminui a flacidez de pálpebra e ainda melhora o arqueamento da sobrancelha, porque a gente faz um lifting e melhora a flacidez da região abaixo, na região orbicular dos olhos. Então, assim, procedimento padrão para regiões assim, coringas para Ultraformer, além do rosto todo. Olho, região dos olhos, maravilhoso, e regiãozinha da papada. Quem tem medo de invasivo, essa tecnologia ela é maravilhosa. Existem outros nomes, Hypro, tem Ultraformer MPT também, que ele é um pouquinho menos dolorido, mas nomes é tudo a mesma coisa. Sabão em pó, Omo, brilhante, Axe, nananana. Os ultrassons micro e macro focados, eles são muito bons. E o Ultraformer, ele é o pioneiro. Igual você comentou do Radiesse e o Sculptra, ele é o primeiro bioestimulador conhecido, o primeiro lançado. Então, ele é o pioneiro. Ele é o melhor? É, mas aí também tem outros. E aí a gente vai fazendo as colocações mediante cada paciente. Pode passar. Ah, essa maravilhosa, eu amo ela, gente. Eu chamo ela de vó. Não sei se vocês vão conseguir ver a melhora das manchinhas dela. Mas olha como que o laser bem aplicado para rejuvenescimento fez até um lifting na papada dela. Olha a melhora do contorno do pescoço dela. As manchinhas, acho que não vai dar para ver muito, mas aqui dá, né? Melhorou muito em relação às manchas. A gente conseguiu melhorar estímulo de colágeno, melhorar manchas, melhorar poros, estimular colágeno na região do pescoço. Aí também não vai dar para ver, mas a gente aplicou o laser na região do colo, que melhorou as linhas do colo, as linhas do pescoço. Oi? Ele estimula, bem aplicado. É aí que entra o profissional. Então, nela, cada região, a gente vai mudando a energia do laser. Então, uma energia para flacidez. A gente usou a energia para flacidez na região do pescoço. Uma energia para clarear. A gente usou a energia para clarear. E eu gosto muito de associar ativos. Porque o que o laser ele faz no nosso rosto? Ele abre canais. É como se deixasse o meu rosto aberto. Aberto para eu colocar lá dentro tudo que essa pele precisa. Ah, essa pele precisa melhorar a mancha? Eu vou usar um ativo despigmentante para melhorar a mancha dela. Essa paciente tem melasma?
Então, eu vou usar energia para melasma e um ácido despigmentante para melasma. Então, eu vou associando ativos, já que essa pele está aberta, e essa pele aberta eu consigo colocar diretamente lá dentro da pele o ativo que ela precisa. É como se a minha parede ela tivesse sem o reboco e eu tivesse lá dentro do bloco agindo diretamente na necessidade daquela pele. Então o laser ele tem infinidades de colocações: mancha, cicatriz de acne, poros, flacidez, melasma. E bem colocado, a gente tem grandes resultados. Eu acho que... A boca você fez alguma coisa? Ela fez preenchimento também. E ficou bem sutil, né? Bem elegante para ela. Não tem idade, né? E sim indicação. Pode. Eu queria mesmo era bater um rápido bate-papo com vocês, mostrar um pouquinho os procedimentos, desmitificar aquela coisa de artificial, de Gretchen, de tudo que a gente vê pela internet, mostrar um pouquinho da segurança. E o melhor tratamento para beleza, gente, é o autocuidado, porque eu falo que nós somos a nossa casa, a nossa morada. Às vezes a gente vai receber visita, a gente vai lá e arruma a casa, e limpa a casa e tudo mais. Mas e a nossa casa? Para o nosso marido, para o nosso filho, para nós mesmos, principalmente para nós. Para a gente se olhar no espelho, como que está a minha casa? Minha casa está bonita? A minha casa tá cuidada? Tá leve a minha casa? E nós somos as pessoas mais importantes desse mundo, né? Quem é a pessoa mais importante desse mundo? Ai, meu pai. Não, gente, eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Então, esse autocuidado, essa relação com a estética, de uma maneira equilibrada, ela traz muita harmonia, ela traz autoconfiança e principalmente assim, para nós, mulheres, né? A gente se... E é gostoso a gente se cuidar. Espero que vocês tenham gostado. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Em nome da diretoria do sindicato, eu agradeço a presença de todos e principalmente das palestrantes, né, para ter esse tempo de compartilhar conosco o conhecimento de vocês em cada área, para que a gente também deseje um maior sucesso para vocês também. E agradecer novamente a todos aí. Valeu, obrigado, até mais.